Ele vai se apresentar melhor para quem ainda não o conhece, mas a maioria. Fernando já faz parte da nossa comunidade, já se tornou um de nós. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos estender a mão para o Fernando, para que ele possa ser instrumento nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, apresentamos diante de Ti, Senhor, esse irmão, Teu amigo, que ele agora possa ser a Sua voz para nós, sendo instrumento em Suas mãos e canal da graça. Fala, Senhor, pela boca do Fernando, unge o Senhor com Teu Espírito Santo. Que Nossa Senhora interceda por ele, interceda por cada um de nós. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir a Bíblia na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 17. Eu vou pedir aos irmãos que estão chegando que o façam em silêncio, e os demais vamos olhar juntos para a palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Assim diz a palavra de Deus: rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco. Eu quero sublinhar 3 palavras desse trecho. O apóstolo Paulo reza para que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria, e ele vai sublinhar 3 coisas. A primeira coisa, a esperança do chamado. Vamos sublinhar essa palavra no nosso coração. Primeira, chamado. A segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção é a palavra herança. Chamado, herança, e a terceira palavra, poder. O tema dessa pregação é chamado, herança e poder. Amém, meus irmãos? Há um conselho em um dos livros sapienciais, o livro do Eclesiástico. No capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Eu gostaria de convidar a comunidade javenice a dar ouvidos e acolher as palavras de sabedoria. Nós estamos iniciando o ano de 2026, é um contexto todo especial, mas nós devemos fazer isso acolhendo as palavras de sabedoria que durante todo o ano de 2025 o Senhor veio ministrando sobre as nossas comunidades. E eu peço a licença a vocês, porque eu vou me referir em todo momento à comunidade javenice como nossa comunidade. Vocês me permitem? Eu quero. Nossa comunidade. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Nós queremos recolher a direção que Deus tem dado para a comunidade. E de um modo muito especial, isso se deu quando a comunidade olhou, toda a comunidade junta, para a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E hoje, a imagem que o Senhor me dava era de um exército, e o Senhor Jesus passando em revista
as fileiras do exército. Nós somos um grande exército. E o Senhor Jesus, no início de 2026, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, ele está passando e revistando as fileiras da comunidade javenice. E ele veio nos arregimentar para a batalha que nós vamos travar em 2026. Eu tenho uma percepção e eu creio por aquilo que nós vínhamos rezando ao longo dessa semana. Eu não sei se vocês, eu tive a graça de pela primeira vez participar de um Moisés. Então eu fiquei a semana inteira aqui na comunidade. Um presente que Deus me deu. E eu tive essa sensação, meus irmãos, nós não vamos ter um ano adocicado. O Senhor nos convoca à batalha. O Senhor nos convoca a um levantar espiritual. E Ele está passando o cavaleiro do cavalo branco, olhando para as fileiras da comunidade javenice e nos arregimentando. Antigamente, antes da batalha, os generais passavam em revista e eles faziam um discurso chamado de arenga. E na arenga, eles olhavam assim: olha, vocês estão vendo o tamanho do exército inimigo? Vocês estão vendo as suas armas? Vocês estão vendo quão poderoso ele é? Mas nós... E aí vinha toda a palavra de motivação, tudo aquilo, e dizia: nós viemos aqui para vencer. E gritavam e iam se animando para a guerra. Eu creio que nesta assembleia, neste congressinho, o nosso general, Cristo Jesus, está fazendo esta arenga, dizendo assim: ei, eu estou revestindo vocês de poder. Nós vamos entrar numa batalha, mas Ele já é vitorioso e nós já somos mais do que vencedores com Jesus. Diga para 2 ou 3 perto de você: você já é mais do que vencedor. Irmãos, esse ano de 2026, ele encerra um ciclo importante. Um ciclo muito importante. Em 2027, a comunidade vai celebrar 50 anos. E este ano encerra esse primeiro ciclo da história que o Senhor Jesus escreveu nessa arquidiocese. Nós estamos encerrando isso. E nós vamos viver nos 50 anos um jubileu. E nós vamos recordar que na Sagrada Escritura o jubileu era ano de perdão, ano de graça. O Senhor vai inaugurar um tempo de graça, um tempo oportuno, e chamar a comunidade para adentrar os próximos 50 anos. Muitos de vocês, muitos de nós, provavelmente, não estaremos aqui. E nós temos aqui uma juventude que vai ter que guiar essa comunidade para os próximos 50 anos. E você tem que entregar e conduzir a tocha acesa, porque ela foi entregue na tua mão, bem acesa. Bem acesa. E é necessário que você conduza essa tocha. Na Assembleia de Pentecostes do ano passado, a gente foi provocado a traçar um paralelo entre a comunidade de Éfeso e a comunidade javenice. E a gente encontrou nesse paralelo aquilo que é constitutivo da comunidade. Então eu queria hoje, de um modo curto, antes de nós começarmos a rezar aqui nesse lugar, antes do Santíssimo Sacramento ser exposto e nós rezarmos, eu quero revisitar aquilo que é constitutivo da identidade da nossa comunidade, da comunidade javenice. Para nós fazermos isso, nós temos 2 fontes muito importantes. A primeira fonte é aquilo que a Sagrada Escritura nos revela, e a segunda, aquilo que a tradição nos dá quando nós olhamos para Éfeso. Para nós olharmos para a comunidade de Éfeso, nós contamos em primeiro lugar com o livro de Atos dos Apóstolos, dos capítulos 18 a 20. Conta a história, como é que essa
comunidade nasce e é evangelizada. Depois nós temos a maravilhosa carta que o apóstolo Paulo escreve para essa comunidade. 6 capítulos sumamente importantes. Depois nós temos a obra joanina. Tudo aquilo que São João escreve está diretamente ligado a Éfeso, porque João foi, logo após Timóteo, bispo em Éfeso. O Apocalipse, quando ele foi levado para a ilha de Pátimos, ele era bispo em Éfeso. Ele morou lá com a Virgem Santíssima. A obra joanina, suas 3 cartas, o livro do Apocalipse, até seu evangelho podemos considerar. E depois eu quero fechar com 2 coisas próprias da tradição. Existe uma carta aos Efésios que foi escrita pelo bispo Inácio de Antioquia. E um concílio que se deu em Éfeso com algumas definições importantes. Eu vou rapidamente repassar esse conteúdo com os irmãos, só provocando para que depois os irmãos possam aprofundar isso. Em Atos dos Apóstolos, nós aprendemos com a história do nascimento da comunidade de Éfeso o seguinte. No capítulo 18, nós vamos ler que Paulo, Priscila e Áquila estavam na comunidade de Éfeso, conhecendo a comunidade. Paulo sai e Priscila e Áquila conhecem um jovem por nome Apolo. E Apolo é um grande orador, um grande pregador, que não conhecia outro batismo que não fosse o batismo de João. E eles veem como Apolo é habilidoso em instruir os outros a respeito do que as Escrituras diziam a respeito de Jesus. Apolo era um grande apologeta. Apolo era um grande catequista. Nessas épocas, ele seria um grande influencer católico, capaz de explicar a doutrina com grande maestria. Grande Apolo. Um baita de um catequista. E Priscila e Áquila se alegram com o ministério dele, chamam ele e começam a aprofundar o conhecimento de Jesus Cristo que Apolo tinha, dizendo para ele assim: Apolo, você é letrado. Apolo, você maneja bem os textos da Escritura, mas Jesus não é apenas um conteúdo que se entrega, é uma pessoa viva, Apolo, com a qual você pode fazer uma experiência. Levam Apolo para Corinto, e lá em Corinto o ministério dele deslancha. Nesse ínterim, Paulo volta para Éfeso, e aqui começa algo tremendo para nós, comunidade. Ele chega em Éfeso, e a primeira coisa que Paulo encontra em Éfeso é um grupo de mais ou menos uns 12, que foram iniciados na fé por quem? Por Apolo. E Paulo fica feliz, porque vê ali que eles sabem quem é Jesus, que eles, inclusive, são capazes de dizer que ele é, Jesus, o Messias de Israel. Ele percebe que existe ali um verniz catequético. Olha que beleza! Já existe alguma coisa de doutrina nesses 12. Mas o apóstolo Paulo faz uma pergunta. A pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Ao que eles respondem o quê? Nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, mesmo depois de um concílio do Espírito, que é o Concílio Vaticano II, mesmo depois de uma primavera de carismas, mesmo depois de 50 anos de comunidade javenice, há muita gente ao nosso redor que ainda não ouviu dizer que exista um Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que é invocado na festa do divino com aquela bandeira vermelha. O Espírito Santo é
aquele que mora no ombro da gente, né? Porque é Pai, Filho, Espírito Santo, é no ombro. Então ele está nos rudimentos de um devocionalismo, de um catolicismo superficial e às vezes até sincrético. E a grande pergunta, meus amados irmãos, que motiva a nossa razão de ser, portanto, para todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho é: você é católico? Glória a Deus, eu também. Ah, você faz o terço com o Frei Gilson, que lindo! Parabéns para você. 4 da manhã, você é corajoso. Que bom. Ah, o padre Paulo Ricardo, eu também gosto. Vixe, adoro. Eu assisto todos os vídeos dele. Ah, que bonito, você está sabendo sobre a modéstia. Que bom, que lindo. Liturgia, ó, beijo para você, maravilhoso. Mas, eu tenho uma pergunta para você. O Espírito de Deus, ele se move em você? Os carismas, você já os experimentou? Você já foi batizado no Espírito Santo? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele se move dentro de você? Me permita, portanto, orar com você, para que você experimente fluir do seu interior rios de águas vivas. Amados irmãos, dentro da Santa Igreja Católica, nós temos um chamado específico. Nós somos apóstolos de uma efusão do Espírito, apóstolos do batismo no Espírito Santo. Deus seja louvado por todo o apostolado que muitos Apolos estão fazendo, mas nós somos chamados a fazer uma única pergunta: o Espírito Santo, você o conhece? Ele se move em você? Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Diga para quem está perto de você: você é um apóstolo do batismo no Espírito Santo. Segunda característica, eu tenho pouco tempo, vamos lá. Segunda característica, ele começa a pregar, ele conduz os 12, batiza os 12 sacramentalmente e impõe as mãos sobre eles. Ficam cheios do Espírito Santo. O que acontece? Voltam e sentam no banco, como acontece nas nossas crismas. É isso que acontece? Não. Começam a falar em outras línguas e a profetizar. Carismas. Nossa evangelização é carismática. A experiência do Espírito que nós fazemos não é melhor ou pior. Ela é característica e singular. Ela é marcada pelos dons do Espírito. Javenice, nós somos chamados a ministrar, mas não de qualquer jeito, nos carismas. Começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. A palavra de Deus vai dizer que muitos sinais aconteciam durante as pregações de Paulo, curas, milagres. E conta uma história muito pitoresca dos exorcistas. 7 irmãos, filhos de um sacerdote, que vão rezar por um possesso. E aí eles começam, têm uma brilhante ideia e dizem para o demônio possuindo aquela pessoa: nós te expulsamos em nome do Jesus que o Paulo prega. Ao que o demônio responde: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço. E vocês? 5 fogem, 2 não conseguem fugir, apanham, saem tudo arrebentado, rasgado. E o temor, diz a palavra de Deus, se espalha em Éfeso. Há poder nesse Jesus. E Paulo é conhecido dos céus e dos infernos. Você é conhecido no céu e você é conhecido no inferno. O apostolado que você faz não é qualquer coisa. Deus derrama sobre nós uma unção de libertação, meus irmãos.
para que nós possamos, na autoridade do nome de Jesus que nós pregamos como igreja, ver os irmãos que são cativos do espírito do mal serem libertos. E nós queremos profetizar hoje. Se você caiu aqui na nossa assembleia, você veio de visita, né? Porque sempre tem algum irmão que soube do encontro e apareceu aqui. Nós queremos, como comunidade, na autoridade do nome de Jesus, declarar sobre você que está aqui, que toda a obra do mal no nome de Jesus está sendo quebrada, para que você seja livre. Livre. Os carismas. Terceira característica importante. O apóstolo Paulo começa o apostolado dele pregando nas sinagogas. 3 meses depois, vou usar um termo que o padre Eduardo Dougert usa, ele foi saído. Fui saído. Eles falaram, aqui Paulo, você não prega mais. Se você vier aqui, não vai ser bom para você. E aí, ele não tem mais sinagoga para pregar, o que ele faz? Olha que interessante, Javenice. Um irmão era dono de uma escola. O nome desse irmão era Tirano. Ele tinha uma escola. E ele abre a escola para que Paulo reúna os irmãos naquela casa de formação. Quem está entendendo, diga amém. E na casa de formação, o apóstolo Paulo começa a ministrar diariamente. Repita, diariamente. Portanto, não é uma reunião semanal. Portanto, não é uma reunião de 2 horas. Portanto, não é, ocasionalmente a gente se encontra e reúne para reunir. Diariamente significa convivência. Diariamente significa vínculo fraterno. Diariamente significa comunidade. E Paulo gasta 3 anos da vida dele na casa de formação, estabelecendo uma comunidade. Ah, amados irmãos, a visão que nos anima, esses 50 anos, o Senhor Jesus nos mandou olhar para Éfeso, porque Ele está dizendo para nós o modo de viver, aquilo que foi inspirado para essa comunidade, é do meu coração. Sejam fiéis a isso, permaneçam na visão. O segundo ponto, saindo do livro de Atos, é a carta que Paulo vai escrever aos Efésios. A carta ele escreveu na sua primeira prisão. Ele sabia que nunca mais voltaria lá. Ele já tinha até se despedido dos irmãos antes de ser preso. Nunca mais voltaria. Então ele vai derramar o coração dele nesses 6 capítulos que ele vai escrever para os irmãos. Eu não vou seguir a ordem dos capítulos, mas eu vou pontuar coisas importantes. Primeira coisa importante que fica muito claro na carta do apóstolo Paulo é que a comunidade que ele deixou, ela é bem constituída em dons e ministérios hierárquicos e carismáticos. Ou seja, ele deixou naquela comunidade um bispo, os anciãos, presbitério, existem diáconos. Isso a carta de Santo Inácio de Antioquia vai deixar ainda mais claro. E nós estamos falando do primeiríssimo, nós estamos falando do 2º século. E, gente, Inácio de Antioquia, ele foi o 3º bispo de Antioquia. Nós tivemos Pedro, Evagrio, Inácio. Enquanto Inácio era bispo, João estava vivo. Nós estamos falando dos... E Inácio fala dessa estrutura em Éfeso, saúda os irmãos. A igreja católica desde o início, querido. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que nós vemos aqui essa estrutura,
e nós vemos a liturgia, e nós vemos os sacramentos. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, fala de ministérios carismáticos. Se não, vejamos, Efésios, capítulo 4, versículo 11. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores. Esses 5 ministérios que o apóstolo Paulo está citando aqui são ministérios carismáticos. A comunidade de Éfeso é uma comunidade com ministérios carismáticos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso nós temos o que temos. Por isso a comunidade se estrutura do modo que se estrutura, com as suas secretarias e com os seus serviços. E eu quero chamar a atenção para 2 ministérios aqui: o do apóstolo e o do evangelista. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque nós precisamos entender uma diferença assim fundamental entre evangelização e missões. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Qual é a distinção? Evangelização e missões. Na cabeça de muitos é a mesma coisa. Deixa eu dizer para você, não é. Evangelização. O que é o evangelho? Nós temos dificuldade na igreja católica hoje, na nossa, de definir evangelho, porque evangelho virou tudo. Bioma virou evangelho, diversidade virou evangelho, ecologia virou evangelho. Mas deixa eu, não vou só nesses temas mais sociais. Não. Hoje, falar de temperamento é pregar evangelho. Falar de formação do caráter é pregar evangelho. Falar de virtudes é pregar o evangelho. Ensinar sobre os sacramentos é pregar o evangelho. O que é o evangelho para o apóstolo Paulo? Romanos capítulo 1, versículo 16, ele começa dizendo assim: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A primeira grande coisa que você precisa entender é que o evangelho é manifestação do poder de Deus para a salvação, poder para a salvação daquele que crê. Se você voltar no capítulo 1, o apóstolo Paulo define o que é o evangelho logo nos primeiros versículos. Ele se apresenta, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, separado como apóstolo para... E aí ele começa a descrever o conteúdo do que é o evangelho. Coisa que ele faz também aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, quando ele diz aos irmãos assim: irmãos queridos, eu vos exorto a que permaneçais firmes na palavra que eu vos preguei. Não contente, o apóstolo Paulo continua: a palavra que eu preguei para vocês é a seguinte, que Cristo morreu por nossos pecados, que ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, que apareceu aos 12, que apareceu a Tiago, que apareceu a mais de 500 irmãos, e que por último também a mim, como a um abortivo, porque eu persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho tem um conteúdo muito específico: a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar o evangelho é anunciar a Páscoa da nova aliança, na qual Deus ama o mundo de tal maneira que manda seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo começa a dizer que a maior desgraça que pode acontecer na nossa vida, e aconteceu, é a realidade do pecado, que nos afasta do nosso fim último, que é Deus. E ele grita: quem me livrará desse corpo de morte? Por quê? Porque todos pecaram e todos foram banidos da glória de Deus. Mas graças, porém, sejam dadas ao Pai em nome de Cristo Jesus, porque Ele
assumiu a nossa condição, tomou sobre si os nossos pecados, subiu e fez para si uma árvore num novo jardim, plantou uma nova árvore num novo jardim e verteu sangue carmesim, o sangue mais poderoso da terra, sobre aquele madeiro, perdoando os nossos pecados, cancelando o decreto que estava escrito contra mim e contra você. E no terceiro dia, a morte não foi capaz de contê-lo, a pedra do sepulcro teve que rolar, e Cristo Jesus sai vitorioso e Senhor, se assenta na direita do Pai e vive e reina pelos séculos dos séculos. Esse é o Evangelho. A esse Jesus nós pregamos. E quando nós pregamos isso no poder do Espírito Santo, sabe o que acontece? O Cordeiro da Páscoa da Nova Aliança, enquanto você prega, usa da sua boca, e aquele que está ouvindo experimenta algo na sua alma, o Cordeiro Pascal chega e diz assim para ele: muito prazer, esse aí que ele está falando sou eu, vim aqui te salvar, vim aqui arrancar você dessa situação que você está passando, vim aqui tirar você dessa escravidão que você está passando. E um dia ele fez isso na minha vida, e um dia ele fez isso na sua vida, e um dia ele fez isso nas pessoas que caminham com você na comunidade. Nós temos experimentado isso. Esta pregação, glória a Deus, é evangelização. Agora, irmãos, a evangelização que nós fazemos, ela precisa levar você para um lugar. O anúncio do Evangelho culmina com o batismo no Espírito Santo, fazendo que você confesse e declare que Jesus Cristo é o Senhor. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Algumas realidades cristãs acostumaram-se a dizer que nós devemos conduzir as pessoas a confessar Jesus como Salvador. Isso não é bíblico. Ache um lugar na Bíblia aonde a Bíblia nos manda conduzir as pessoas a declararem Jesus como Salvador. Não é essa a nossa confissão. A confissão é: Jesus é o Senhor. Se você de todo o coração disse isso, estáis salvo. Esse é o Evangelho. Agora, você confessou Jesus Senhor, o Espírito Santo encheu você. Para quê? Para você viver no Espírito. Vida no Espírito. Para você viver no Espírito, o lugar que Deus inventou para isso tem um nome: comunidade. Lá é o lugar da festa, lá é o lugar do perdão, lá é o lugar da reconciliação, lá é o lugar da misericórdia, lá é o lugar da vida no Espírito. Você não é um atirador de elite, você é membro de uma comunidade. E não tem outro jeito de viver cristianismo se não for na comunidade. Essas coisas são muito claras. Evangelização é quando nós fazemos essa primeira parte, pregamos e as pessoas tiveram uma experiência. Agora vamos explicar o que é missões. Missão é quando alguém é enviado para um determinado lugar, ele evangeliza, prega, ótimo. O que ele faz agora? Ele organiza a comunidade cristã. Está organizando a comunidade? Parabéns, você é missionário. Pregou e foi embora, pregou e foi embora, pregou e foi embora. Você é um evangelizador. É bom também, mas não é missão. A missão é plantar, constituir e conduzir, edificar uma comunidade. A Javenice tem
evangelizadores, mas estes evangelizadores são missionários, porque fazem o quê? Plantam comunidades. Existem realidades, inclusive carismáticas, que se dedicam a reunir as pessoas semanalmente para um processo evangelizador. Que bom, que bom. Mas se você não fizer que esse processo evangelizador fecunde e gere uma comunidade, o processo não é missionário, irmãos. E Deus, através dos bispos e do Papa, pediu uma igreja de discípulos missionários. Só podemos fazer isso se nós constituirmos comunidades. A última parte do capítulo 6, o capítulo 6 de Efésios, o apóstolo, ele vai falar sobre batalha espiritual. E eu creio que essa revelação é importante para nós em 2026. Eu creio que nós vamos entrar em batalha espiritual, irmãos. Eu creio que nós devemos ser revestidos pelo Senhor no seu soberano poder, armar a nossa cabeça com capacete de salvação, cingir os nossos rins, embanhar a espada, para poder viver o chamado, a herança que Deus nos deu debaixo de poder. Existe também a dimensão joanina da comunidade de Éfeso, e eu quero terminar com isso. João é aquele que vai dizer para os irmãos: amai-vos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Aquele que diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso e a verdade não está nele. Porque como pode dizer que ama Deus a quem não vê? Se não ama o irmão que vê. João é aquele que vai dizer aquilo que vimos, aquilo que apalpamos, aquilo que nossos olhos contemplaram. E João pode dizer: aquele que eu abracei, aquele que eu coloquei o meu rosto no peito, esse nós vos anunciamos. João fala de experiência de Deus, não religiosa, experiência de Deus. João fala que Deus é amor, e porque Deus é amor, ele entende qual é a sua identidade. Quando ele se refere a si mesmo, como que ele se autodeclara? Discípulo amado. Essa é a sua identidade. Membro da Javenice, você é o discípulo que ele amou, que ele ama. Ele ama você. Ele é apaixonado por você. Ele troca reinos por você. Ele deu o melhor do que era dele para você, o Filho. Não daria também ele todas as outras coisas? E João, termino aqui, leva consigo um presente para Éfeso. Ele leva um presentão para Éfeso. Filho, eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, o discípulo levou-a para sua casa. Javenice, esse lugar aqui é a casa de Maria. Você é o discípulo amado,
e o filho de Maria. Você acha que é à toa que na década de 80 ela escolheu a Arquidiocese de Pouso Alegre para aparecer? Com uma mensagem de obediência. Ai, irmãos, a Virgem Santíssima habitou em Éfeso, e de Éfeso ela foi elevada aos céus. Javenice, que Maria seja amada, imitada, honrada, que sejamos conhecidos como os filhos da Santíssima Virgem, como João. E aí, em 431, a igreja declara: ela é mãe de Deus. Onde foi isso? Em Éfeso. Vamos rezar, meus irmãos. O Senhor nos chama. Ele está passando pelas nossas fileiras. E Ele está recordando para nós por que Ele nos suscitou. Para pregar o batismo no Espírito Santo, para manifestar os carismas, para pregar o senhorio de Jesus, para uma evangelização de poder, para constituir comunidades, para uma experiência de um Deus que é amor, para que as pessoas que habitem nas nossas comunidades tenham uma identidade, discípulos amados, para que nós possamos imitar e viver debaixo da proteção amorosa da Santíssima Virgem Maria. Vamos ficar em pé. Uma música muito velha, eu vou acabar com vocês com isso, mas é que me veio no coração. Nem que seja a capela, porque diante disso eu queria que nós fizéssemos essa seguinte confissão juntos. Canta comigo assim, ó. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Agora que você aprendeu, solta a sua voz. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me. Canta você. Serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Coloque a mão em quem está do seu lado, canta. Me faz fiel, precioso Jesus, me faz fiel. Mais uma vez.
Me faz fiel, precioso Jesus, me faz fiel. Só você, é uma carreira.